2020. Como de costume, vamos rezar a oração do Pai Nosso. Vamos agora à presença dos senhores vereadores. Primeiro vereador, doutor Aloysio Saulo Breves Baia. David Barbosa Nogueira. Fabiane Vasconcelos. Fábio Antônio Vijóia presente. Vereador Marcelo de Santa Isabel. Marquinhos da Saúde. Vereadora Michele Cabral. Vereador Paulo Celso Alves Pena. Vereador Pedro Paulo Magalhães Graça, professor Rafael de Oliveira Tavares, vereador Saulo de Tarso Pereira Correia da Silva e vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Vamos botar em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 20/2 de 2020 e a aprovação da mesma. Não tendo quem se oponha, aprovada a dispensa da leitura. Vamos agora ao uso da tribuna pela secretária municipal de Fazenda, senhora Flávia Guimarães Silva, para apresentar a audiência pública da Secretaria de Fazenda referente ao terceiro quadrimestre de 2019. Fique à vontade e a assessoria da senhora também fica à vontade no nosso plenário. Boa noite, vereadores, presidente. É uma honra estar aqui na casa mais uma vez, para poder fazer a audiência pública. Essa audiência é referente ao terceiro quadrimestre de 2019, para apresentar as metas dos cumprimentos de metas de 2019. Primeiramente, a gente tem aí o quadro das receitas. Nós tivemos aí uma receita prevista, né, de 198 milhões, arrecadamos 234, um percentual aí de 18% a mais da previsão. A despesa, tivemos aí uma despesa realizada de 230 milhões, em torno de 16% de despesa realizada a mais do que foi orçado do orçamento de 2019. Salientando aqui a parte da saúde e da educação, que são as prioridades, né, e tiveram um maior percentual de gastos do ano todo, né, do terceiro quadrimestre. E os índices, que são os índices obrigatórios, que são os mais importantes aí na administração. Nós tivemos aí uma manutenção e desenvolvimento de ensino, das receitas próprias do município, em 30,67, em torno de 32 milhões aplicados durante o ano de 2019. Em comparação à gestão anterior, do período anterior de 2018, que foi de 29,68, teve um crescimento aí de quase 2 pontos percentuais de gastos com ensino. Na saúde, como vocês podem ver, nós tivemos aí um aumento considerável, tivemos 27,48%, o mínimo a aplicar é de 15%, nós aplicamos 27,48%, e é bom salientar que em comparação ao ano de 2018, nós tivemos aí um aumento aí de quase 6%, né?
de aplicação. Ano passado, 2018, nós tivemos uma aplicação de 21,9, em 2019, 27,48, faltando aí a gestão responsável aí do governo, principalmente na área da saúde. Pessoal, nós continuamos ainda no nosso patamar aí, não estamos chegando nem no limite de alerta. Tivemos aí um aumento aí de menos de 2 pontos percentuais em relação a 2018, mas ainda assim estamos dentro do patamar, abaixo até do limite de alerta, que são 48,6%. Esses índices, né, eles demonstram aí o compromisso do governo, principalmente com a educação e a saúde, de manter aí esses serviços essenciais aí à população, e a gestão fiscal responsável, principalmente na área de pessoal, sem aumentar os limites de pessoal também, que comprovam aí uma gestão fiscal responsável. Esses são os índices mais relevantes aí da nossa gestão. Estou à disposição aí para vocês por qualquer dúvida, qualquer questionamento. Seguindo aqui a ordem do uso de tribuna da sessão de hoje, primeiro vereador, se tiver algum questionamento, vereador Saulo Correia. Boa noite, secretária, vereadores, vereadoras, internautas que nos assistem pela rede. A minha questão é bem simples e aqui já está bem explicativo. Então, quer dizer que a gente teve aqui foi uma previsão de 198 milhões e a realizado 234 milhões, ou seja, foi além das expectativas do governo em 36 milhões, é isso? Sim, sim. E dentro desse percentual de realizado, o que a prefeitura hoje gasta dentro da lei de responsabilidade fiscal, o que é gasto com os servidores? Com os servidores? O percentual da receita corrente bruta. Você diz em relação a pessoal? Pessoal, nós estamos em 43% da receita corrente líquida. Quanto? 43%. 43%? Oi? Não, na verdade 54%, né, no total, né? Mas o limite nosso de prudencial é de 48%. Então a gente está ainda em relação a isso, a Prefeitura Municipal está bem folgada em relação a não estar no limite prudencial. A gente não está atingindo nem o limite de alerta, que é onde o tribunal começa a nos alertar que nós estamos começando a chegar perto do limite prudencial. A gente não está nem no limite de alerta. Estamos bem abaixo. Em relação a patrimonial, o meu questionamento é a previsão 3.119.000, o realizado 6.356.000. O que houve em relação a patrimonial para ver esse aumento de quase 100%? Patrimonial? Vereador, eu de cabeça não sei te dizer exatamente o que, mas patrimonial normalmente são os bens permanentes, né? Uhum. E a parte de investimento, de obra, alguma coisa assim. Eu acredito que tenha sido em relação a isso. A prefeitura comprou algum imóvel? Imóvel? Comprou algum bem, algum imóvel para ter aumentado esse patrimônio nesse valor? A prefeitura teve agora, no final do ano, a gente teve aquele leilão que a prefeitura arrematou aquele imóvel onde é hoje a Secretaria de Educação. Esse foi um dos bens que a prefeitura Secretário, quem que faz a avaliação desses imóveis para chegar nesse valor de patrimonial realizado, 6.356.000? Como é que é feita essa avaliação? Como é que é feito para chegar nesse valor? Avaliação de imóvel? Para uma compra? Chegaram nesse número, Para uma compra? Normalmente
são avaliados por corretores de imóveis, né? Normalmente são 3, no mínimo, avaliações. Esse é valor venal? Vocês fazem isso pelo valor venal ou não? Não, não é pelo valor venal, não. Que eu saiba, não é pelo valor venal, não. Isso aí foi um acordo judicial, né? Eu não sei como foi feito isso judicialmente. Foi feito um leilão judicial. Secretária, muito obrigado. De nada. Próximo vereador, Silvio não está, doutor Saulo não está, vereador David Nogueira. Boa noite. Passou um ano aí que a gente, graças a Deus, não teve problemas com pagamento e nem bloqueio de precatórios, correto? Sim. Porém, a gente que aqui na Câmara, eu tenho certeza que isso aí, todos os vereadores aqui são perguntados com relação à liquidação dos empenhos das dívidas trabalhistas dos funcionários da Cruz Vermelha, que estão pendentes, e são muitos funcionários, né? A gente sabe que existe uma lista grande dessas pessoas. Eu queria que você falasse para a gente se existe alguma ordem cronológica para que fazer a seleção desses pagamentos e quem faz a seleção desses pagamentos da Cruz Vermelha, tanto dos honorários dos advogados quanto dos funcionários que estão aguardando o pagamento. Vereador, a Cruz Vermelha, a gente tem um valor que a gente paga mensalmente aí ao juízo, que é um valor que é depositado judicialmente. Esses valores são depositados e quem faz essa repartição é o judiciário, não é a prefeitura. Tá? Eles têm a ordem cronológica deles lá e fazem o pagamento. A prefeitura deposita um valor mensal que foi acordado em juízo. Você sabe mais ou menos o valor? Que o valor é 25 mil mais ou menos, né, Luiz? 25 mais ou menos, 25 mil reais por mês. E esse valor aí vai sendo repassado. A questão, quando cai em precatórios, aí é diferente. A gente tem lá uma listagem que a gente controla essa listagem de precatórios, não, de RPV. Isso. A gente controla essa listagem, vai sendo pago de acordo quando não há bloqueio judicial. Quando há bloqueio judicial, é pago através de bloqueio, o juiz determina e bloqueia-se. Mas quando não há bloqueio, a gente tem feito pagamento. Então, em tese, existe duas formas de pagamento, né? Uma que, quando já virou RPV e está fora do acordo judicial, aí vocês fazem o pagamento. Sim, ali. Sim, pode acontecer. E tem um mensal todo mês para poder minimizar o impacto do acúmulo dessas ações. Em torno de 25 mil reais, mais ou menos, que é feito esse depósito mensal. Entendi. Uma coisa aqui que chama atenção, eu e o vereador Marquinhos, a gente tem trabalhado de uma forma incansável na insalubridade e periculosidade dos servidores. E sempre quando vem para cá, a resposta diz que não pode pagar por conta do limite prudencial da responsabilidade, da lei de responsabilidade fiscal. Se a gente fizer uma análise assim muito, né, sem ter máquina nenhuma na mão, calculadora, a gente hoje trabalha com quase 5% do limite, que ainda é o prudencial e não é o limitador da lei de responsabilidade fiscal, que é só com 51. Então, assim, hoje, na sua análise, é uma decisão do prefeito, do governo, de não aplicar a insalubridade e a periculosidade aos servidores, ou tem algum outro impeditivo que pela Secretaria de Fazenda ele não é aplicado? Vereador, eu acho que, além da questão da lei de responsabilidade fiscal, existe também a questão financeira. Porque a questão da lei de responsabilidade fiscal é um limitador percentual, né? Mas a gente também existe um limitador financeiro. A prefeitura, ela pode até ter uma margem para aumentar o percentual de gasto com pessoal, mas a gente tem uma limitação financeira. E a prefeitura, como a maioria das prefeituras do estado, elas vêm passando por uma situação financeira bem complexa. Eu acredito que esse seja o maior limitador do governo em relação a isso. Entendi. Claro. Eu entendo o que Vossa Excelência está dizendo, até porque, David, se a gente pegar aqui na realização menos previsão, você vê aqui que quase 70% da receita são transferências correntes, ou seja, transferências correntes geralmente já vêm carimbadas, né? Sim, sim. Por último,
É o seguinte, a gente já está iniciando o mês de março, praticamente, né? A partir do mês que vem começam as campanhas salariais, tanto da educação quanto do servidor de carreira fora da educação. Já existe um processo de avaliação dos índices que vão ser enviados para a Câmara para a gente poder avaliar e fazer a reposição inflacionária? Do percentual de aumento? Isso, tanto com relação principalmente também ao piso nacional da educação. Não, a gente ainda não tem esse fechado, ainda não, está em estudo. Mas já existe em aberto estudo, já estão analisando isso lá? Eu acredito que a administração já tenha alguma coisa em relação a isso, mas ainda não foi passado para a Fazenda. Para a Fazenda ainda não foi repassado isso. A gente sabe dos percentuais, tem a questão do professorado, da data base, do aumento do salário, do piso, mas isso ainda não foi passado para a gente ainda em definitivo. Entendi. Me permite um pequeno comentário, vereador David? Claro. Eu estava conversando com a secretária Denise, até falei com a Flávia também, e com a Cida Almeida sobre a questão Valença, em especial, né, a maioria dos professores são 20 horas, né? Então, esse piso nacional de 2.500 e tal do Ministério é para 40 horas, então o Valença tem um ou outro professor com a carga de 40, tá? Aí acaba não se enquadrando no valor do salário do piso. Obrigado. E aí eu não sei nem se compete a pasta da sua pasta, mas eu já queria deixar aqui uma interrogação para que a gente já iniciasse os debates com relação à reforma previdenciária que está transcorrendo agora, que obrigatoriamente já tem se ventilado a possibilidade da aplicação do reajuste da alíquota de contribuição do servidor. A Prefeitura já está trabalhando com essa hipótese, ela vai fazer sem autorização legislativa, alguma coisa já foi ventilado lá na Secretaria, se vai fazer com ou sem a autorização legislativa para a aplicação dos 14%, ou vai se manter o 11%? Vereador, eu acho que até o Luiz está acompanhando bastante isso aí, desde o início, né, Luiz? Uhum. E a gente tem essa questão dos 14%, que pelo que a gente conversou, ele é obrigatório, né? A partir do momento que a gente tem um cálculo atual deficitário, né? E hoje nós temos um cálculo atual deficitário. Se a gente tem um cálculo atual deficitário, a gente não pode colocar esse índice menor, não é isso, Luiz? A gente não pode colocar menos do que 14%. A gente tem esse cálculo atuarial, isso está sendo em estudo lá também na Previdência, no Instituto de Previdência, mas a princípio é isso. E vocês vão fazer sem autorização legislativa ou com autorização legislativa? Ela tem aplicabilidade imediata, esses 14%. Então vocês já vão taxar a partir do próximo mês? Emenda constitucional. Está na reforma previdenciária. Mesmo sem autorização legislativa, vocês vão fazer já os primeiros descontos? Oi? Mas é uma questão de interpretação da emenda, né? Mas então, uma questão de interpretação, né? Ainda não foi sedimentado. Toda lei é interpretativa. Então. Né, na verdade. Mas aí, enfim, aí vai ser o seguinte, nesse... a posição hoje da Secretaria do Governo é de iniciar os descontos sem autorização legislativa. A legislativa foi dada pela emenda constitucional. Municipal, local. Não vai ter na reformulação da lei complementar municipal que faz toda a estruturação do Instituto. A questão de encaminhar essa reforma nesse sentido, para nós nos adaptarmos. E o município, por salvaguarda, não vai esperar a emenda da PEC paralela. É uma questão que o Poder Executivo vai definir. Não somos nós, Secretaria de Fazenda. Não, eu sei. Eu só estou procurando os elementos, até para quando chegar aqui a gente está bem embasado. Porque existem duas interpretações nesse sentido. O da Constituição todos nós devemos cumprir. Se nós entendermos que não devemos cumprir, nossos poderes estão abalados. Né? Então, acho que nós devemos cumprir, sim. Mesmo porque, se não cumprirmos, existe a possibilidade de crime de responsabilidade. Entendi. Então, vai já. Mas você tem previsão de quando vai começar a descontar? A emenda constitucional determina que seja a partir da competência de março de 2020. Então, esse mês de março já seria... O salário que vai ser pago em abril, né? Março...
Sim. Entendi. Ser feito para não descumprir a Constituição. É uma ordem constitucional do Congresso Nacional do Brasil, né? Não nos compete. No nosso caso, alguns estados e municípios já cobram 14. No nosso caso, nós não cobramos. A questão, se isso é justo ou não, aí vamos ter que fazer um estudo atuarial, e vocês vão definir. Já vão cobrar sem o estudo autorial? Isso é feito, inclusive publicado, só não sabemos que é um déficit. Não, está publicado e vocês não sabem se está correto? Correto atualmente, entendeu? Ah, tá. Na atualidade, obviamente, tem que se adequar ao atual ano, né, 2020. Ele foi feito para o ano de 2019. Né? Então, se houver margem, o parlamento aqui pode reduzir essa alíquota, desde que não haja déficit atuarial na previdência própria. Né? Mas até o ano passado havia. Ok, obrigado. Sem mais, César. Próximo vereadora Fabiane Vasconcelos. Boa noite, Flávia. Boa noite, equipe aqui presente. Flávia, na verdade, meu questionamento seria o seguinte. Hoje, nesse momento, eu acho que seria interessante a gente estar falando sobre a dívida da Prefeitura Municipal de Valença com a Fundação. Hoje, eu não sei se você tem algum parâmetro, alguns dados para estar fornecendo, como é que ficou toda essa questão com relação a isso, se tem algum valor ainda pendente. A segunda pergunta seria o seguinte, com relação a concurso público, se realmente tem aí esse desdobramento e esse engajamento de realmente ter um efetivo concurso público, se vocês fizeram realmente levantamentos acerca disso, com relação ao concurso, com a realização de concurso público, a gente tem defasagem em todos os cargos, né? Principalmente aí na área da educação, todos os anos praticamente, principalmente agora, nesses 4 últimos anos, todo ano letivo começa com defasagem na maioria de todas as escolas. Creches municipais não funcionam, na verdade, em período completo, né? As crianças saem às 10 horas da manhã por conta de profissionais. E o seguinte, em 2019, eu queria saber, não sei se você teria esse dado aí em mãos, qual foi, na verdade, toda a liquidação de precatórios, num valor total? Eu não sei se você tem aí em mãos um valor total de precatórios pagos para 2019, e se já houve algum agora no início de 2020, agora o mais atual possível, se você tiver. Obrigada, boa noite. Vereador, em relação à fundação, eu não tenho esses dados para lhe passar, porque eles são geridos pelo Fundo de Saúde. Então, esses pagamentos da fundação não passam pela Secretaria de Fazenda. Então, eu não sei te dizer em relação a isso. Tá? Outro questionamento que você fez em relação aos concursos. Nós estamos lá com um concurso que a gente está tocando da Secretaria de Fazenda. A gente tem uma defasagem muito grande também na Secretaria de Fazenda. Temos vários colegas se aposentando. Temos uma defasagem muito grande na parte de contabilidade, na parte de fiscal, de auditor fiscal. A gente passou até por aqui, por vocês, o processo da Secretaria de Fazenda, que está sendo tocado, né? Obviamente que esse ano é um ano complicado, porque a gente tem que fazer os concursos e homologá-los até abril. Depois a gente não pode mais, né, chamar ninguém. Então, o período realmente é curto. Existem alguns estudos lá de concurso, sim, pela administração. A administração tem feito isso. Mas eu acredito que esse da Fazenda a gente tem um interesse especial em tocar por conta mesmo de defasagem de servidores lá. Então, a gente está tocando, já está, se eu não me engano, acho que está na licitação para ver a questão de banca, né? E está sendo feito vários estudos de impacto orçamentário lá para a questão de concurso, sim. Tá? Mas é aquilo que eu digo, esse ano realmente é um ano complicado, porque a gente não sabe se consegue fazer todo esse trâmite para poder colocar na rua esse concurso, homologar a tempo do impedimento que tem da vedação de ano eleitoral. Questão de precatórios, né, que você me perguntou.
Os precatórios estão sendo pagos, né, de acordo com o estudo que foi feito, né, os acordos que foram feitos. Nós temos aí... Você lembra, Luiz, qual foi o último que a gente pagou agora? Foi... Por volta de 350, 300 400 mil, né? É. Foi a última aporte que a gente fez, foi no mês passado. A gente, no referente aos de 2019, e começam também os de 2020 também, que começam agora nesse ano também. Está sendo pago, e eu não sei te dizer o valor total que foi pago em 2019, você tem ideia? Eu não lembro. Foi por volta de 3 milhões. 3 milhões e pouco, né? Foi mais ou menos isso, pelo que eu me recordo aqui. 3 milhões e pouco. Secretário, boa noite. Boa noite à sua equipe. A gente fica feliz de ver aqui, em relação ao ensino, né, o recomendado 25%, valor aplicado mais de 30%, na parte da saúde 15%, aplicou mais de 27%, né, 27,48%. Na verdade, a pergunta que eu teria é em relação a que a vereadora Fabiane falou, em relação a se já tem algum estudo em relação ao concurso. Que hoje a gente tem a informação dentro dessa casa que muitos funcionários irão se aposentar. Então vai ficar já existe uma lacuna, já existe um hiato aí bem grande, né? E esse hiato e essa lacuna vai aumentar. Então é lógico que tem eleição esse ano, é um ano complicado, mas a gente tem um entendimento que pode fazer o concurso, chama no final do ano, depois da eleição, não sei qual é a ideia, né? E a senhora colocou bem aí. Na verdade, eu não tenho mais perguntas, tá? Obrigado aí, boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigada, vereador. Vereador Marquinhos da Saúde. Obrigado, presidente. Boa noite, secretária Flávia, advogado doutor Luiz, boa noite, assistência, vereadores e quem nos acompanha pela internet. Secretária Flávia, o vereador David já abordou uma pergunta que eu ia fazer, né, na nossa proposta de lei, né, já vão fazer 3 anos que a gente pede a insalubridade e a periculosidade para o funcionalismo público municipal, que não tem esse benefício, né, no estatuto. Então, começamos sugerindo que fosse feito um estudo, né, por profissionais capacitados, como médicos do trabalho, engenheiros também de trabalho. Que o município contratasse esses profissionais para que fossem feitos estudos de impacto na folha, né, determinando o percentual de cada setor, cada classe, né, de funcionários, para que isso fosse estabelecido em lei. Eu conversando com a secretária Denise, isso já foi solicitado, né, para que houvesse licitação, para se contratasse o profissional, mas até hoje, né, já vão fazer 3 anos, até hoje isso não foi determinado pelo Executivo. Eu ia te perguntar isso, se esse ano tinha essa previsão de contratação dos profissionais para fazer o estudo de impacto. E se seria incorporado, né, na folha, mas você já me falou que não sabe como é que está, né? Essa é uma pergunta. Segunda, a vereadora Fabiana acabou de falar também sobre a questão de concurso, se tem previsibilidade de concurso, tá? Se tem, para que secretarias, né, para que cargos, porque a gente viu aqui alguma coisa para contratar pessoas aí para a procuradoria, alguma coisa também de alguns cargos que estavam faltando, mas eu queria ser num global, né, mais completo. Uma outra coisa, previsão de ATS para 2020, né? Quanto seria de impacto na folha de entrada de ATS, de RPV e dos precatórios, tá? Então, isso também eu queria ter uma noção de valores. Outra coisa, alguma previsão de aumento de receita própria no orçamento do município? A gente vê, né, que a maioria da receita é de transferência, então a gente supõe aí que talvez se aumente alguma coisa de receita própria. Eu queria saber se existe. E a questão daquelas transferências bancárias que incorrem em imposto aqui no município de origem, compra com cartão de crédito, como é que está isso? Que o município também já vai para 3 anos e o município não conseguiu
implementar realmente essa arrecadação. Então, eu queria ver também, Flávia, como é que está o andamento desse processo de aumento de receita. Obrigado. Vereador, em questão dos concursos, como eu falei aqui, nós temos esse concurso da Fazenda, que está em andamento, né? É o que passou por nós lá. Eu não sei, Luiz, tem mais algum lá que tenha passado? Você tem recordação? Eu acho que o que está mesmo... Esse que você falou do jurídico, acho que não foi para concurso, se eu não me engano. Não foi para cargo de carreira, eu acho. Esse não foi para cargo de carreira. Esse da Fazenda é o que está sendo tocado lá pela gente lá, que é o que a gente tem bastante interesse em resolver, porque a gente tem realmente uma defasagem. Agora, a gente sabe que é uma defasagem geral, né? É muito servidor antigo, tem muito servidor aposentando, e assim, quando aposenta é uma leva grande, porque são pessoas que entraram mais ou menos no mesma época, e a gente já tem aí até umas situações. Hoje eu estava conversando até com a diretora lá da tributação, ela falou que ela tem, acho que 3 pessoas lá para aposentar, agora até o final do ano. Então, a gente tem realmente essa preocupação, né? Obviamente, estão sendo feitos estudos para poder tocar esses concursos, né? Eu acho que, de repente, a administração seria poderia dar uma informação melhor em relação a essas outras áreas. Em relação à Fazenda, eu tenho para dizer isso. Agora, realmente, é uma preocupação fazer esses concursos, até porque a gente tem questão de processos seletivos, a gente tem estagiários que acabam dando suporte, mas a gente sabe que o concurso público é o melhor meio, né? Então, eu tenho certeza que é um interesse do prefeito também em tocar esses concursos aí. O que a gente puder fazer nesse ano, podendo homologar, ou nem que não homologue para frente, né? A gente vai poder chamar esse ano de repente. Mas eu acho que é interesse, sim, de renovar aí essa leva de servidores aí para cumprir essas defasagens que nós temos. A outra pergunta que o senhor fez foi qual? Previsão de ATS, RPV e precatório para 2020. ATS eu não tenho essa informação, vereador. Isso aí eu acho que a administração que acho que tem essa informação melhor para lidar, não tem essa informação de valores de ATS, né? RPVs, a gente tem lá uma listagem que a gente vem pagando, né? A gente está separando os valores mensais aí, que a gente conversou com o prefeito, e a gente vem pagando de acordo com a ordem cronológica. O doutor Luiz tem visto isso para a gente lá, comandado isso lá para a gente, e a gente tem pago alguns valores desses valores de RPV. Agora, obviamente, né, que esses RPVs, eles entram sempre, né? Então, é uma listagem que está sempre sendo renovada diariamente. Mensalmente, né? Quanto, mais ou menos, doutor Luiz? Mensalmente? Houve uma mudança na Procuradoria no ano de 2019, então a atuação parece que nesse momento está surtindo efeito. Então tem diminuído, a tendência é reduzir. Mas eu não posso afirmar com precisão qual é o valor. O ano passado, em 2019, o que constou na lista de RPV que o município devia, né, de intimações para nós pagarmos, foi de aproximadamente, chegou na meta que as planilhas calcularam, que foi por volta de R$1.800.000. Vereador, você me permite uma parte? Claro, vereador. Acho que importante essa pergunta que Vossa Excelência fez, mas o principal disso aí, eu sei que não é a área da nobre secretária que aqui se encontra, é que tem uma procuradoria que possa atuar e não deixar que essas demandas individuais de pequeno valor cheguem às barras da justiça e virem um RPV, né? Então, eu acho que é importante o trabalho da Procuradoria nesse sentido, de não deixar que esse bolo cresça. Nos últimos anos, né, isso acabou acontecendo e de 19 para cá isso amenizou, né, vereador Saulo? Então, a questão de precatório também, doutor Luiz, quando seria a previsão para 2020, só para a gente ter uma noção? Previsão, não sei te informar. A previsão, não sei, mas eu acredito que fique próximo dos 3 a 4 milhões. Ótimo. Previsão de aumento de receita? Sim. A gente realmente depende, né,
quase que totalmente das transferências, né? E nós temos em andamento um plano de ação que está sendo feito em determinação pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio, e a gente crê que todas as medidas que nós estamos tomando em relação a esse plano de ação, eles visam aumento de receita, né? Porque o tribunal classificou a gente como gestão tributária deficiente. Então, todas as ações que nós estamos fazendo em relação a IPTU, ISS e TBI são para aumento de receita. Então, a gente acredita que a médio e longo prazo, a gente tem aí uma boa aumento de arrecadação aí. Todas as nossas ações estão voltadas para isso, né? O doutor Luiz está bem enfronhado também nessa parte do plano de ação. A gente tem seguido todas as datas, né, a gente tem datas para cumprir, nós temos que ficar sempre de olho nisso, porque se a gente não cumprir essas datas, esses prazos que foram impostos para a gente, tanto pelo Tribunal de Contas quanto pelo Ministério Público, o prefeito sofre uma sanção aí de multa bem pesada. Então, a gente tem cumprido isso, e eu acredito que isso aí vai gerar bons frutos aí mais para frente. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo eu acredito que a gente tem um aumento de arrecadação aí bem substancial. De aumento? Muito difícil dar um percentual de aumento referente a isso, porque assim, são muitas ações, entendeu, vereador? São ações de 3 impostos importantíssimos para o município. Então, a gente acredita aí que alguns impostos, a gente vai ter um aumento percentual aí bem considerável mesmo, de coisas que não eram feitas, não eram taxadas ou deficientemente taxadas. Então, eu acredito que o aumento seja bem substancial a médio e longo prazo. É isso? Secretária Flávia, as contas, previsão de chegada em 2018. 2018? Isso. Surpreendentemente, esse ano passou de um ano para o outro, coisa que nunca tinha acontecido, né? De a gente passar o ano e não ter o parecer do tribunal, né? Não ter ainda o parecer definitivo do tribunal. A gente está aguardando. A gente já fez algumas comunicações para lá, já fizemos algumas coisas que eles pediram para a gente complementar, nós já complementamos e estamos aguardando. Acompanhamos o Diário Oficial todos os dias, mas ainda não tem ainda nada em definitivo, não. Próxima vereadora Michele Vieira Cabral. Obrigada, presidente. Boa noite, secretária. Boa noite, doutor Luiz. Na verdade, a gente aqui, na ordem de chamada, tem o nome com M, já vai ficando com menos pergunta, porque já são sanadas as perguntas. Na verdade, as 2 perguntas que eu tinha, o vereador David já perguntou, que era a respeito da questão da Cruz Vermelha. Uma outra pergunta era a respeito da questão da Previdência, doutor Luiz. Eu fiquei meio em dúvida em relação à sua resposta, se virá aqui para casa ou não, né? E aí, achei que ficou meio em dúvida, lógico que, assim, você deixou claro que não depende da pasta de vocês, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, minha opinião, seria um pouco antecipado, já que os outros municípios também estão esperando a questão da PEC paralela, ver o que vai ser feito. De qualquer forma, eu acho que a gente tem que participar também, porque é um passo muito importante, né? De qualquer forma, se puder transmitir isso ao prefeito e até as outras secretarias, eu acho que deveria vir para essa casa aqui e a gente participar. Como tudo que o prefeito precisou, a gente teve à disposição, eu acho que a gente tem que, de qualquer forma, aí, estar participando dessa também. Mas, como você disse que já tem um pré-estudo aí avaliado, né? A gente vai ficar aguardando que venha também. Para a secretária, eu gostaria de saber, o vereador Marcelo até ressaltou aqui a mesma coisa que eu percebi, na questão da pasta aqui da educação, que houve realmente um aumento, né, de
2018 para 2019, eu queria saber se, embora também não é da sua pasta, né, Flávia, mas se você sabe que a gente tem muito, pelo menos no meu gabinete e no meu mandato, a gente tem muita reclamação em relação à educação. E aí tange também a pergunta da vereadora Fabiane, do Marquinhos, do Marcelo, que é a questão do concurso e a questão da quantidade de professores e até aquela questão dos pacientes, perdão, dos alunos especiais que precisam de acompanhamento. E a última vez que eu fui conversar com a secretária, até me atendeu muito bem, mas assim, não existe na rede de Valença ainda até tem a intenção, mas ainda não tem como suprir a quantidade, né, dos autistas, dos pacientes que precisam, das crianças que precisam daquele acompanhamento em sala de aula exclusivo de um orientador ali, né, de um acompanhamento especial, porque ele precisa ser inserido na escola, mas precisa de ter isso é lei, né? E ela estava me explicando que não tem, isso ainda não tem na rede, que uma dessas crianças tenha Rafa podia me ajudar a lembrar o nome? Monitor, obrigado. Um monitor para cada criança, porque isso é lei. E aí eu vi esse aumento aqui, eu queria saber se a senhora pode me explicar, dentro desse aumento aqui, que foi um aumento pequeno, mas até considerável, de 2018 para 2019, se você sabe me justificar o que foi esse aumento aplicado em quê, por favor. Vereadora, eu não sei te dizer exatamente em quê, né? Porque o ensino ele abrange muitas coisas. Aí está incluído aí toda a parte de material didático, tem a parte pessoal, tem a parte de material permanente. Então, assim, tudo que pode ser gasto com recurso próprio, né? Porque esses 25% diz respeito só ao recurso próprio. Então, assim, eu não sei especificamente em que isso pode ter aumentado. Porque, na verdade, esse percentual ele é em relação à receita corrente líquida e em relação ao que foi orçado, né, para o ano. Então, esse percentual aí, ele é um percentual em relação justamente ao que foi orçado e a receita corrente líquida que foi arrecadada durante todo o exercício por conta de ser o terceiro quadrimestre. Eu não sei te explicar exatamente quais são as despesas, eu teria que detalhar isso através de relatórios. Tá? Mas se você quiser, depois você pode me pedir que eu faça esse detalhamento para você, a gente tem isso no sistema. Quando você vai montar essa planilha para trazer para a gente, quando você vai fazer essa somatória desses gastos aqui, que são valores bem altos, e até saber a porcentagem, você tem que saber para quê e aonde foi cada pequenininho desse que somou. Entendi. Sim, isso a gente tira do sistema, nosso sistema de contabilidade, ele tem todos esses valores, e eles saem esses valores e é jogado para uma planilha para poder fazer essa apresentação para vocês. Eu faço um requerimento. Tá, pode fazer. Obrigada, que eu te encaminho. Obrigada, doutor Luiz. Obrigada. Nosso vereador Paulo Celso Alves Pena. Boa noite, secretário. Secretária, a gente aprovamos aqui, igual, dá até os parabéns que ela lembrou aqui, bem lembrado pelo vereador Marquinhos, sobre essa arrecadação dos cartões. Pelo que eu vejo, até o dia de hoje, a prefeitura não está arrecadando nada em cima do negócio dos cartões de crédito. E eu acredito que a prefeitura também, você vê, na nossa cidade, acho que já está em quase 200 UBs, não está arrecadando nada em cima dos UBs. Será que a prefeitura não está precisando de dinheiro ou não tem como correr atrás para arrecadar alguma coisa para o município? E queria saber também se a prefeitura está pagando já os fundos de garantia dessas pessoas que já estão aí querendo receber 20, 30 anos atrás. Aí. Depois eu vou fazer mais uma. Vereador, essa questão dos cartões de crédito aí, isso é uma das coisas que está no nosso plano de ação. Tá? Então, isso vai ser cobrado. Tem mais de 2 anos que a gente aprovamos aqui. Mas a gente está fazendo, a gente fez o plano de ação ano passado, né? Eu assumi a secretaria ano passado, em abril do ano passado, e a gente está tocando esse plano de ação, e uma das coisas que tem, um dos itens do plano de ação é sobre isso. Então, isso está sendo estudado, está sendo feito, está sendo implementado.
Em relação à FGTS, né? Você perguntou? Também tem o ZUB. FGTS não é da minha pasta, mas que eu só saiba, isso aí está sendo, eu acho que pela administração, acho que isso aí está sendo feito, acho que tem acho que, não sei se é o Zé Carlos que está vendo isso, né? O Zé Carlos? De garantia? Fundo de garantia? Não questão sei. da administração. A administração, não, a administração melhor. que está fazendo essa parte, não é na área da fazenda. Eu sei, mas você pode me informar se já está sendo pago, às vezes, por sair o dinheiro por orçamento, você sabe me informar se já está sendo alguma coisa paga? Não, mas esse FGTS não sai por nós lá, pela fazenda. Tá. Isso aí está sendo feito pela administração. Tá. E o UB da nossa cidade, quase 200, vai ter como arrecadar alguma pratinha deles ou vai ficar desse jeito que está aí mesmo? Eu não sei te dizer, a gente teria que ver a questão da legislação, né, Luiz? Em relação a essa arrecadação referente à Uber. Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer um estudo em relação a isso. Previsão de arrecadações, quase 200 milhões. Arrecadações, 234, quase 20% a mais. Sim. Antigamente a gente aprovava, assim quando eu cheguei nessa casa, agora acho que não é preciso mais. A gente tinha o excesso de arrecadação, a gente aprovava. E eu acredito que todos os governos também, ele trabalha com a margem dele aqui, que é em torno de 200 milhões, e chega no final do ano, sobra essa sobra. A prefeitura teve como fazer algumas coisas diferentes com esse dinheiro? Alguma melhoria para a nossa cidade? Sabe informar? Vereador, o excesso de arrecadação ele é feito de acordo com as fontes, né, de recurso. Cada fonte de recurso ela tem um excesso de arrecadação ou não, e de acordo com a fonte de recurso que pode ser vinculada, né, ou recurso próprio, ou, por exemplo, um Fundeb, um salário de educação, que tenha recurso vinculado, um royalty. Aí, de acordo com isso, as coisas são empregadas de forma vinculada, porque são recursos vinculados. Mas eu acredito que a prefeitura trabalhou o ano todinho em cima ali dessa margem em torno de 200 milhões. Aí chega no final do ano, aí dá essa margem acima. Não necessariamente no final do ano. O excesso de arrecadação ele pode ser feito antes do final do ano. Você pode ter um excesso de arrecadação em junho. Depende de quanto foi orçado. Entendi. Não necessariamente no final do ano. Tá, então tá jóia. Obrigado. De nada. Vereador Pedro Graça. Boa noite, secretário. Boa noite a todos. Secretária, a minha pergunta, são duas perguntas. A primeira é sobre, nós somos uma cidade, um município extremamente extenso, nós temos 5 distritos, e nós temos ações não só no primeiro distrito, como em todos os outros. E nós temos uma arrecadação que ela não é à altura do tamanho do nosso município. E nós temos um limite prudencial que nós podemos contratar. E eu sempre ouço e a gente vê que realmente o concurso público é extremamente importante. Prova disso está o doutor aqui. O doutor aqui participou do concurso e se mostra uma pessoa extremamente competente. Sinal que o concurso foi muito bem elaborado, bem feito, e ele trouxe todo o conhecimento dele, não só conseguiu passar, mas está fazendo valer aqui, está demonstrando aqui para a gente que é um profissional, um servidor público de grande valia para o município. Então, o concurso público é extremamente importante. Mas eu escuto várias conversas e, por exemplo, nós temos que adequar algumas situações ainda no salário dos servidores, porque tem muita coisa ainda que ainda está para trás, como a insalubridade, essas coisas todas. Quando acertarmos a casa, esse quadro de funcionário que nós temos, o município de Valença tem condições de fazer um concurso e colocar mais pessoas para dentro, ou a gente sempre vai esbarrar nesse limite prudencial, porque a nossa arrecadação era para ser maior. Se nós tivéssemos uma arrecadação maior, nós teríamos um número maior vamos dizer assim, de funcionários que poderiam, o limite acho que é 54. Então, queria que você me explicasse, a gente esbarra muito rápido nesse limite, ou a gente tem uma margem ainda que possa fazer um concurso e entrar bastante gente ainda? Como é que
Como é que você vê isso? Vereador, é proporcional, né? Se a gente tem um aumento de arrecadação, a gente tem uma receita corrente líquida maior, e a gente fica com o índice mais baixo, né? Obviamente, qualquer aumento de despesa que a gente tiver, o limite vai aumentar, mas é inversamente proporcional. Então, obviamente que assim, a saída, né, a solução realmente é a gente aumentar a arrecadação. Principalmente a arrecadação própria, foi o que eu estava dizendo aqui, em questão da nossa gestão tributária, né, de recursos próprios. Então, se a gente consegue aumentar essa arrecadação, a gente fatalmente vai ter uma receita corrente líquida melhor e a gente consegue fazer mais investimentos nessa área de pessoal, sem correr o risco de chegar nos limites prudenciais, de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E a outra pergunta, hoje, você como secretário de Fazenda, você vê o município hoje, vamos dizer assim, bem saneado. O prefeito hoje, ele vem trabalhando com as contas, ele vem pagando os tributos. O prefeito hoje mantém um equilíbrio financeiro. Hoje, você como secretário de Fazenda, entende que hoje o prefeito tem a prefeitura na mão dele hoje? No nível financeiro, você como secretária, você tem essa visão, porque você tem pagamento, você tem o que flui no mês inteiro, você vive uma expectativa de recursos que não é definido, mas a despesa é definida. Então, vocês trabalham dentro de um limite onde vocês calculam o que vem, sabem o que tem que gastar, sabem o que tem que ser feito, e às vezes a gente tem que escolher o que pode fazer, o que não pode, mas dentro de uma visão sua hoje, existe um domínio financeiro hoje do prefeito, mesmo com as dificuldades? Vereador, eu acho que é muito difícil, né, a gente equilibrar a conta, principalmente no momento que a gente está de queda de alguns repasses, né? Mas eu acho, pelo que eu tenho visto aí nesse menos de um ano aí à frente da Secretaria de Fazenda, eu acho que está bem controlado, né? A gente, obviamente, que a gente passa às vezes alguns perrengues, a gente às vezes tem, né, que sacrificar às vezes algum fornecedor, alguma coisa para a gente poder, né, principalmente questão de pagamento de pessoal, né, que é uma das prioridades do prefeito aí, manter esse pagamento em dia, como ele vem mantendo. Então, obviamente que a gente enfrenta algumas situações que a gente tem que às vezes fazer escolhas, né? Mas a gente tem tá bem assim na questão, assim, a gente não tem essa cobrança que a gente via aí em outros governos, de muitos fornecedores batendo a porta, questionando o pagamento. A gente tem isso bem controlado. Eu acho que o prefeito tem equacionado muito bem isso, na medida do possível, com todas as dificuldades que a gente tem tido aí de queda de arrecadação, de queda de repasse aí, somente nos repasses aí nas transferências. Eu acho que a situação, obviamente, poderia ser melhor, mas eu acho que se ela não é melhor também, é uma questão mesmo de fiscal aí do país mesmo, dessas quedas que a gente vem sofrendo. Mas eu acho que, no geral, eu acho que o saldo é positivo. Eu acredito que seja positivo. A gente não vê aí nada de exorbitante, de falar, está devendo isso não sei quantos meses. A gente não tem essa situação lá. Eu não vejo essa situação lá na Secretaria de Fazenda. Né? A gente, às vezes, atrasa alguma coisa, mas a gente está sempre colocando em dia na medida do possível. Eu acho que isso é uma gestão assim, bem capaz assim, do prefeito Fernandinho. Pedro, vereador Pedro, depois você me permite Posso falar? Só me gerou uma dúvida aqui, secretário, em relação a que a senhora falou que as transferências vêm caindo, né? Mas aqui nesse demonstrativo a gente tem de 140, a gente passou para 140 milhões, a gente foi para 177 milhões. Diz a previsão, né, de orçamento. Isso é uma previsão orçamentária, a gente não pode superestimar um orçamento, né? Isso é só uma previsão orçamentária em torno do que a gente imagina que a gente vai receber durante o ano. Mas algumas transferências em si, elas tiveram realmente uma queda, né?
Não são todos os repasses, mas alguns repasses vêm caindo, sim. Isso é uma queixa aí. Eu faço parte de um grupo de secretários de Fazenda aí do Estado, e tem vezes que a gente vê aí umas arrecadações chegando, a gente fica todo mundo bem assustado, porque vem caindo substancialmente alguns repasses aí durante o ano. E a última, sobre a Previdência. Você, como funcionário, e ele também, hoje vocês veem a Previ como uma situação razoável. O prefeito tem mantido os pagamentos em dias, eu acho que tem um recurso lá bem já elevado de valores, e na sua visão, não como secretário, mas como funcionário que vai aposentar daqui a uns tempos, você acredita que está sendo feito com muita responsabilidade? E também tem um crédito aqui de 2 milhões aqui, que tem finalidade de atender os anseios da Secretaria Municipal de Fazenda em virtude da Reforma Nacional da Previdência. Só para você explanar para a gente um pouquinho também sobre isso aqui. Tem um crédito aqui, uma abertura de crédito especial de 2 milhões. Tem por finalidade atender os anseios da Secretaria Municipal de Fazenda em virtude da Reforma Nacional da Previdência. Ah, sim. Esse aí provavelmente é dessa... Como a gente teve essa emenda constitucional aí, a gente não tinha previsão de algumas despesas no orçamento, que em questão da emenda constitucional 103, elas saíram da Previdência, e agora são responsabilidade da Prefeitura. E como a gente não tinha isso orçado, a gente precisa desse valor consignado em orçamento para poder fazer auxílio-doença, né, Luiz? Auxílio-doença. O que foi mudado, né? Exatamente. Que passou para a Prefeitura, né? Saiu da... Não, auxílio-doença. Auxílio-doença, maternidade. Não, mas tem auxílio-doença aí também. Todos os benefícios que não são todos os benefícios que não são previdenciários, aposentadoria e pensão, agora vai ser pago pelo Poder Executivo. Né? A Previdência própria vai ficar só responsável por isso agora. Então, só aposentadorias e pensões. Aposentadorias e pensões. Todo tipo de licença vai ficar por conta agora da Prefeitura. E foi isso que consta na emenda. Por isso que eu afirmo. Trouxe muitas coisas para os outros entes federados, para os municípios e estados, inclusive essa questão. A questão da alíquota, a questão da aposentadoria e pensão, a questão das licenças, que agora é por parte da Prefeitura, e outras coisas mais. Então, é uma emenda que tem que ser lida com muito cuidado e com muita atenção, porque tem muitas coisas ali que são direcionadas aos municípios e aos estados. Apesar da emenda paralela, né, da PEC paralela, ela trata, na verdade, da idade, né? Da idade obrigatória, mas tem outros assuntos que não estão nessa paralela, estavam na emenda 103 e que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, e nós temos que cumprir. Que impactam diretamente a Prefeitura, né, os municípios. Próximo vereador, professor Rafael. Boa noite, Flávia. Boa noite ao colaborador. É sempre delicado você ser o penúltimo a falar, mas no decorrer eu vi muitos assuntos micros sendo abordados. Eu não poderia deixar também de abordar alguns assuntos que não passaram desapercebidos, mas acho que a gente pode dar a nossa contribuição. A gente tem visto a gente falar de arrecadação municipal, e você, cidadão, a senhora sabe tão bem quanto, que desde o novo Pacto Federativo, que chegou no Congresso Nacional em novembro de 2009, se falou muito da capacidade contábil dos municípios se sustentarem. Vocês terem uma ideia, em 2017, Valença, e soldados do próprio Tribunal de Contas, tinha capacidade, só me corrija se eu estiver errado, somente de 8% de tributos municipais de recursos próprios para se sustentar. Em 2018 foram 10,70%. E um alerta, os municípios com menos de 5 mil habitantes que não tiverem a capacidade de 10% de se sustentar, eles vão ser extinguidos. Ou seja, em 2017, se Valença fosse um município com menos de 5 mil habitantes, o município seria extinguido. E isso é uma coisa, e é um dado que nós ocupávamos até 2018, a 56º lugar no estado do Rio de Janeiro de recursos próprios. Então, a minha primeira pergunta, para 2019, o que nós poderemos pensar, que é o consolidado, de recursos próprios, de tributos próprios em relação a isso? E aí eu não posso deixar de falar do taxa de embarque dos ônibus,
que é um pleito que tanto o vereador Marquinhos, nós, a gente sempre fala sobre isso, aquela taxa de embarque de tantos por cento, se eu não me engano, acho que é 5%, que deveria ser para recurso 00, e seria até uma forma da gente poder dar para o cidadão o retorno do seu imposto através dos embarques dos ônibus. Então, a minha primeira pergunta, falando amplo, como que está a questão da nossa taxa de embarque dos ônibus? É a primeira pergunta. Vereador, eu acho que eu já até falei isso aqui na última audiência. A gente, em virtude dessa questão da taxa de embarque, estão sendo feitas ações fiscais junto às empresas, né? A parte da postura lá, da fiscalização de renda, eles estão trabalhando nisso. Já teve algum resultado, né? Acho que teve uma ou duas empresas, se eu não me engano, que já contactaram. Acho que teve uma empresa até que já fez algum aporte aí em relação a isso. Não está sendo visto. Tá? Eu vou fazer um requerimento para a senhora detalhar para a gente, que é importante, até para a gente poder não deixar cair no esquecimento. Se falou muito de concurso público, e a péssima notícia que a gente tem que dar, que a partir do momento que entrar no Congresso Nacional a reforma administrativa, vai ser suspenso de todos os municípios o concurso público, até porque os novos concursados não terão a estabilidade que os atuais têm. Então, isso é uma questão que a gente não pode deixar de passar desapercebido. Eu estou aqui com CALC, e é uma coisa que, desde que eu cheguei no meu primeiro dia aqui, eu nunca ouvi falar em CALC na minha vida. Então, me explicaram que é aquilo que dá a certidão positiva para o município poder receber os recursos federais. E 5 pontos aqui, secretária, nos mostra que o município precisa fazer algumas comprovações. E eu vou relatar isso para a senhora, não sei se a senhora pode me dar essas respostas ou não, mas uma que me chamou muita atenção, que ainda está para comprovar a aplicação mínima dos recursos de educação do FNDE. E a gente viu aqui que passou do teto e aqui no CALC ainda não está contemplado. E eu vou falar as outras. Regularidade perante o Poder Público Federal, no CADIM, está a comprovar. Encaminhamento do relatório de gestão fiscal, o RGF, está a comprovar ainda. O relatório resumido de execução orçamentária, aí fala do SICOMV, do CIOP, e o encaminhamento de informações para o cadastro de dívida pública. Com essas questões comprovatórias, o nosso CALC, ele está limpo ou está sujo? Então, em questão da aplicação mínima de educação, da mesma forma, o RGF, o relatório resumido de execução orçamentária, eles são feitos depois que a contabilidade fecha, consolida todos os dados junto com o Fundo Municipal de Saúde, o Instituto de Previdência e todos os outros fundos. Esses dados já foram regularizados no sistema, não sei que dia que você tirou essa... Agora. Já foram regularizados, já estão no sistema, só que eles têm um prazo para poder regularizar. Tá? O CADIM, eu não tenho informação sobre o CADIM, não é a área minha, tá? Mas eu creio que seja alguma coisa de dívida pública, alguma coisa assim que tenha para comprovar. Que essa parte é a parte da gerência de controle externo que verifica. Tá? Relatório de gestão fiscal, relatório de execução orçamentária foram todos fechados na semana passada, tá? Antes do carnaval, então eu acredito que agora, por questão de feriados de carnaval, não entrou a comprovação ainda, mas vai entrar. Tá? Educação, a mesma coisa, CIOP, o CDP aqui, a questão da dívida é o SADPEM, que também é a mesma coisa, depende de informações contábeis e fechamentos contábeis, e às vezes, infelizmente, o que acontece é que a contabilidade nossa, da prefeitura, às vezes fecha a parte dela, mas ela depende de outros setores para poder fazer essa consolidação, senão a gente não consegue fechar, porque é LRF, vai para o sistema SIGFIS do Tribunal de Contas, e a gente depende de fechamento da saúde e do Instituto de Previdência. Às vezes acontece de ter alguma inconsistência, às vezes demora para poder regularizar e acaba entrando no cálculo, às vezes acontece isso. Mas já está, essa questão aqui, eu não posso te falar do CADIM, porque não é a minha área, tá? Mas a questão do relatório de gestão fiscal, relatório de execução orçamentária e do SADPEM já está regularizado. Tá? A questão do CIOP,
ele depende aí de fechamento e depende também da parte do conselho de fazer a homologação no sistema, tá? Mas também já está regularizado. Eu falo muito de recurso, porque a gente também não pode tirar de quem mais precisa por conta de uma questão fiscal. Eu, pleito, todos sabem aqui que eu entrei graças ao meu engajamento na área de envelhecimento, estudei minha vida toda para isso, e em 2018, precisamente dia 4 de julho, a senhora não estava na gestão ainda como secretária, para a questão da isenção de IPTU para idosos, que tem até 120 metros quadrados. E me foi respondido aqui que tinha uma comissão de revisão de códigos na época, foi até feito um agendamento para isso, e nos códigos que vieram para cá, isso não avançou. E eu queria deixar o retorno para a senhora, eu vou fazer um requerimento pedindo, porque é óbvio, o município não pode renunciar à receita, a gente sabe disso. Eu não posso fazer uma lei aqui pedindo que a prefeitura, através da lei do vereador tal, você tenha uma renúncia de receita e vai julgar inconstitucional. Mas também eu também não posso deixar de pedir. Isso acontece em diversos municípios. Então, vou dar um exemplo no governo do estado, quando chega a taxa de cobrança do bombeiro, idosos que recebam até um salário mínimo, eles têm um desconto caso a metragem da casa dela seja uma questão específica. Então, eu quero fazer esse apelo novamente. Por isso que eu peço, vamos aumentar a receita para que a gente possa ter um balanço físico-financeiro, para que a gente possa dar essa isenção àquele idoso que tem apenas uma casa, que recebe só um salário mínimo e que tem uma metragem específica. Eu vou deixar com a senhora também a cópia, vou fazer um requerimento aqui, mas eu quero fazer esse apelo novamente. Secretária, o meu questionamento era justamente sobre a questão do calque, o professor Rafael já fez, e a questão da taxa de embarque, que eu vejo que não tem explicação você abrir mão de uma taxa de embarque e ter que frequentar um banheiro da rodoviária de Valença no estado que ele se encontra. A rodoviária no estado que se encontra, com marquises deixando os munícipes em risco. Se você olhar lá, é uma falta de zelo e manutenção, vamos dizer assim, de toda a rodoviária. Aquilo ali, na hora que aconteceu uma tragédia, isso aí foi motivo não só de mim, mas de vários vereadores aí. A hora que aconteceu uma tragédia, é a hora que o político vai chegar lá e fazer protestos, fazer manifesto, fazer postagem em rede pública, uma coisa que está sendo avisado. Está sendo avisado. Isso aí são coisas preventivas que tem que ser visto, não só aquela marquise e telhado da rodoviária, emboço da rodoviária, reboco, que você vê que lá, você passar lá, você vê que aquilo está caindo, aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali é manutenção, aquilo ali é saco de cimento que hoje em dia custa R$17, é a areia que tem no pátio da prefeitura. Então, eu vejo que determinadas falhas, ela não é pelo cunho financeiro, é pelo cunho de gestão administrativa, seja de quem for, seja quem seja o chefe lá da rodoviária, não me interessa, não me interessa saber. Eu vejo que se abre-se, eu falo isso desde a época do governo do Álvaro Cabral, naquela época já tinha um estimativo que todas as plataformas de rodoviária do município, que hoje não cobra taxa de embarque, o município abre mão de em torno de R$80 mil mês. Os ônibus que vão fazer viagem de comércio para São Paulo utilizam a plataforma, utilizam o banheiro, utilizam o serviço público e não deixa nada, não deixa um legado, nada. Eu acho que as coisas têm que passar pelo nosso município. Se explora um espaço público, você tem que deixar um legado. Você vê a diferença que está sendo aí para o CIMI e para a PAI,
o estacionamento rotativo. Então, é por aí. Então, secretária, essas aí seriam as minhas perguntas, mas já teve resposta, já está tendo um estudo, mas eu acho que isso aí tinha que ter uma força-tarefa, uma força-tarefa, chamar todos aqueles comerciantes, os comerciantes que utilizam os espaços públicos nas plataformas rodoviárias do nosso município. Vou usar um termo de expressão, uma fatia grande dele está ficando rico. Fica rico. Explorando um bar de uma rodoviária, as pessoas, você vê o movimento de cada um, você vê a evolução patrimonial de quem está ali. Ah, é ruim, larga. Larga. Duvido que largue, doutor. Duvido que largue. Agora, tem que se chamar essas pessoas, tem que se chamar essas empresas milionárias, empresas ricas, para uma conversa. Não aceitou as regras do município, aquilo ali é decreto. Aquilo ali não é feito por legislação, aquilo ali é feito por decreto. Não aceitou as regras do município, desocupa o espaço. Desocupa o espaço, não precisa utilizar o espaço da prefeitura. Agora, não pode uma empresa de ônibus da Normandia, por exemplo, vamos botar um nome, da Útil, por exemplo, não dá uma contrapartida. Hoje, um cidadão humilde do município de Valença, com todo respeito, isso não é vergonha para ninguém, não pode entrar no banheiro da rodoviária com sapato furado, que molha o sapato com urina humana. Entendeu? Então, você não consegue uma explicação cabível. Ah, não é legal, mas está sendo imoral. Então, secretária, fica aí a senhora para suas considerações finais. Agradecer mais uma vez a acolhida de vocês aqui. E mais uma vez, como eu tenho deixado sempre claro para vocês aqui, as portas da Secretaria de Fazenda estão sempre abertas, independente de requerimento, independente de formalidades. Nós estamos lá para poder atendê-los no que for preciso, e as demandas que foram apresentadas aqui, a gente vai com certeza olhar com carinho, passar tudo para o prefeito. Eu agradeço mais uma vez vocês. Muito obrigada. Obrigado, secretária, pela vinda, e a vinda de todos os secretários aqui. A gente ressalta que foi uma iniciativa do vereador Dr. Saulo, do vereador David. Eu acho que isso é muito produtivo para o Legislativo, para o Executivo e para todo do município de Valença. Obrigado pela presença e boa noite à senhora e o senhor também, doutor. Vamos agora para a leitura do ofício e correspondência. Câmara Municipal de Valença, memorando do gabinete do vereador Silvio Graça, vem justificar a sua ausência, tendo em vista a impossibilidade de seu comparecimento, face o fato de estar se deslocado para fora do município, tratando de assuntos inadiáveis. Gabriel Moreira, assessor parlamentar. Projeto de Lei Ordinária 018, que dispõe de abertura de crédito especial até o valor de R$ 2 milhões, que tem a finalidade por atender os anseios da Secretaria Municipal de Fazenda em virtude da Reforma Nacional da Previdência. O presente projeto de lei tem finalidade de atender os anseios da Secretaria de Fazenda em virtude da Reforma Nacional da Previdência, que por meio da Emenda Complementar 103 de 2019, estabeleceu que os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo e não correrão mais na conta do regime próprio de previdência social, o qual o servidor se vincula. Nesse sentido, a partir de agora, o orçamento do Poder Executivo é que custeará os benefícios de afastamento por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade, anteriormente custeados pela autarquia previdenciada Previvalença. Embora o orçamento seja uno, cada órgão possui suas dotações orçamentárias pré-identificadas. Portanto, faz necessária a abertura de crédito especial para a utilização pelo Poder Executivo dos recursos necessários para cobrir tais despesas, agora suportados pelo ente público municipal. Nesse contexto, em virtude da necessidade de executar o objeto acima elencado, entendemos que o poder público não pode se escusar do seu agir, sendo necessário abrir crédito especial, o que fazendo solicitando autorização dessa egrégia Casa Legislativa.
Quanto à legalidade e constitucionalidade do vertente do projeto de lei, não há qualquer ressalva a ser feita, tendo em vista a possibilidade de abertura de créditos suplementares e essenciais, conforme previsto na Constituição Federal em seu artigo 167, artigo 137 da Lei Orgânica do Município. Dispensando maiores justificativas, submetemos o projeto de lei anexo à consideração do plenário essa Igreja Casa, confiante que o assunto merecerá de Vossa Excelência e dos dignos vereadores a habitual atenção. Luiz Fernando Furtado da Graça, Prefeito Municipal. Fica o Poder Executivo autorizado, no artigo 1º, a abrir por decreto crédito especial de até o valor de R$2 milhões. Unidade operacional, manutenção e gestão do Fundo Municipal de Saúde, manutenção e gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção e operacionalização da Secretaria de Governo, manutenção e operacionalização da Secretaria de Administração, Obras, Educação, Defesa Civil e outros benefícios assistenciais. E consta aqui todo o processo administrativo. Presidente, pela ordem. Eu não consegui perceber, mas aqui no encaminhamento está dizendo que o projeto vem com a medida de urgência. E eu vou pedir para que a gente possa retirar essa medida de urgência e convocar o presidente do Instituto de Previdência, recém-possado, para que a gente possa iniciar de uma forma bem ampla o debate sobre a reforma da Previdência dentro do município. Porque é uma vergonha o que o prefeito vem fazer no sentido de iniciar e tomar uma decisão de já aumentar a alíquota de desconto de Previdência dos servidores, de fazer toda a desarticulação administrativa, como foi lido pelo próprio doutor Saulo aqui, retirando as licenças, retirando os auxílios, trazendo todo para dentro da prefeitura, deixando uma nova roupagem total no pré-valença, e sequer veio defender uma ideia dessa aqui na Câmara. E aí a gente volta, Marquinhos, no que a gente estava falando, porque quando a bomba estoura, aqui fica cheio. Fica cheio de servidor aqui, fica cheio de gente aqui para cobrar desses 12 vereadores aqui. Então, a gente vê que o governo ele toma as atitudes dele de forma independente, de forma autônoma, e acho até importante que faça. Como a gente viu aí, estava até conversando, já adquiriu o prédio da Faculdade de Odontologia também, eu já estou pedindo à minha equipe para verificar se existe previsão para que essa medida tenha autorização legislativa ou não. Se tiver, nós vamos pedir anulação, porque aí precisa ser com autorização legislativa, mas se não houver, ele que toque a vida dele, faça os investimentos que ele acha melhor. Mas eu acho que nesse momento, presidente, a gente precisa chamar os servidores da prefeitura e mostrar o que está acontecendo, para que depois não caia a culpa nessa casa. Que a gente não sejam os 12 vereadores penalizados por uma medida unilateral do governo. Porque arde no lombo aqui, não arde lá não. Então, conclamo os vereadores para que a gente possa retirar a urgência e chamar o presidente do breve aqui, convocar o presidente, não convidar, presidente, convocar o presidente do Instituto de Previdência para que ele possa explicar qual o planejamento dele para a reforma da Previdência. Presidente, posso dar uma contribuição? Pois não, eu vereador. acho que, embora tenha um convite para o presidente da Prev, eu acho que o sindicato, uma convocação para eles, eu acho que seria republicano, como é um projeto público, a gente encaminhar para o sindicato dos servidores, para que quando o presidente da Previ vier aqui convocado, que o sindicato venha como convidado, para que possa também ser como órgão representativo, para que eles possam ter voz e vez, para que qualquer decisão que possa ser tomada aqui ou não tomada, que haja chancela tanto da autarquia, tanto quanto do sindicato. Então eu queria endossar o sindicato também. E vamos colocar o CEP também na discussão, presidente. Pois não. Então, acatado o pedido, o retirado de pedido de urgência, eu acho muito pertinente a interpelação do vereador David, está certíssimo, inclusive esse é um negócio de aumento de alíquota, enfim, quando fala em aumento ao servidor, isso aí a gente já tem que olhar com mais clareza e paciência. Então, não cabe aqui, como o senhor falou, vereador, o novo presidente da Prev nem esteve ainda na Câmara Legislativa para se apresentar e mostrar o seu planejamento para 2020 e o que pretende com a carreira dos nossos servidores e servidoras do município de Valença. Retirado o pedido de urgência e que seja acatada as solicitações dos vereadores. Agora vamos
para a leitura dos requerimentos. Requerimento 38 é a moção de aplausos ao senhor Hélio Suzano, vice-prefeito e secretário de Cultura, pela grandiosidade do evento realizado na edição do Carnaval 2020. Com muito orgulho que me apresento para a aprovação do plenário a moção de aplausos, parabenizando o secretário de Cultura, que juntamente com toda a sua equipe demonstraram o seu potencial nas festividades carnavalescas da sua coletividade. Notoriamente, a cidade de Valença tem excelentes profissionais que buscam, com seu dinâmico trabalho, elevar a nossa história e cultura. E sem ela, somos apenas páginas em branco. Nada mais justo que externar os sinceros aplausos como retrato vivo do trabalho de toda uma equipe, tudo pela construção de nossa terra, cujo povo é hospitaleiro e fiel à sua Jaíta. Sala de Sessões, 27 de fevereiro, vereador Rafael. O requerimento 38 de 2020, que é a moção de aplauso ao senhor Hélio Suzano, vice-prefeito e secretário de Cultura e Turismo, se encontra em discussão. Vou fazer um breve comentário. Pois não. Presidente. Eu resido em Valença há bastante tempo, não sou nascido aqui, porque a gente não escolhe, a gente nasce. E eu não me recordo, nos últimos 10 anos, um carnaval tão pujante com a participação popular em todos os distritos. E, justamente, nesse ano, começaram-se as fake news sobre o gasto do carnaval, do qual eles incluíram uma dotação orçamentária específica da Câmara, o planejamento do cartão dos funcionários do ano inteiro e colocaram como se a Prefeitura de Valença tivesse gasto mais de R$1 milhão, sendo que mais de 70% falaram que era dinheiro da Câmara. E, em comparação ao Marquinhos da Saúde, eu fiz questão. Fui ver o gasto de Barra do Piraí, foi 30% maior. Fui ver o gasto de Rio das Flores, foi tão quanto o de Valença. Então, eu acho que a gente não pode se envergonhar de enaltecer o que foi feito certo. Acho que esse carnaval foi de sucesso, não houve confusão, com bandas locais, na maioria delas, então não poderia deixar de parabenizar o Hélio Suzano e toda a sua equipe. E os filhos do desastre não vão conseguir fazer com que o certo vire errado. Tenho muito orgulho de ser vereador, a gente tem muito respeito com o dinheiro público e, comparado com o que foi aqui e o que foi gasto, merece as moções de aplausos e eu peço aos vereadores que nos acompanhem. Obrigado. Presidente, ainda também um pequeno comentário. Só para complementar, presidente, ano passado a prefeitura nem teve, presidente, gasto, né? A CIVA que organizou o carnaval. Então é só isso, é só para dizer que tem sempre alguém apontando para quem faz ou quem deixa de fazer. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não tendo quem queira discutir, já tendo discutido, em votação. Aprovado. Requerimento 39 do vereador David Nogueira, através para a secretária de Educação, que informe os motivos da não efetivação do serviço de transporte escolar ou ainda sobre a irregularidade da prestação na região dos bairros Biquinha, Vadio, Cambota e São Luís. Solicitando ainda o mapa com a informação de todos os dias letivos do ano de 2020 que não foi disponibilizado o transporte escolar nessa região. É dever do poder público ofertar a escola perto da residência do aluno capaz de atender a demanda da comunidade onde está instalado. Quando não existe a escola perto da casa, o aluno, o poder público então deve oferecer transporte escolar, sendo este gratuito e de qualidade. Solicita informações relacionadas no caput do presente, pois assim poderia aplicar de forma efetiva as medidas cabíveis no que tange ao exercício do controle externo das atividades do Poder Executivo, podendo inclusive acionar o MP, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para auxílio nessa função. Sala de Sessões, 27 de fevereiro, vereador David Nogueira. O requerimento 39 de 2020 do vereador David Barbosa Nogueira se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir em votação, aprovado. Vereadora Michele fez o requerimento 40, a secretária de Educação, solicitando informações quanto ao problema recorrente da falta de ônibus escolar para o transporte dos alunos das escolas em localidades distantes, principalmente para crianças do Paraíso. Trata-se de um pedido de informações com a finalidade de verificar a causa do problema, uma vez que o ônibus escolar é essencial para os alunos. Os pais dos alunos relataram que, por causa da falta de ônibus, muitas crianças têm faltado às aulas, causando prejuízo na qualidade do ensino das mesas. Sala de Sessões, 27 de fevereiro, vereadora Michele Cabral. Requerimento 40 de 2020, da vereadora Michele Vieira Cabral da Silva, se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação,
Aprovado. Requerimento 41 do vereador Marcelo. Ele encaminha ao Marcelo Cabeleireiro, deputado estadual, solicitando que intervenha junto à Secretaria de Saúde do Estado e seja disponibilizada uma carreta que cuide da saúde da mulher para atender os pacientes do município de Valência e distritos, especialmente para o distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Com o objetivo de levar a última tecnologia dos exames de veículo, é mais um dispositivo para a prevenção da saúde da mulher e atende de forma itinerante os vários distritos disponibilizando consultas ginecológicas, exames de PCCU, testes rápidos, ultrassonografia das mamas e transvaginal, além dos encaminhamentos para mamografia. O atendimento será realizado por ordem de chegada, as interessadas deverão levar o RG, CPF e cartão do SUS. Por tantos benefícios que podem advir desta aquisição e uso do presente para solicitar a intervenção do seletivo deputado, para que intervenha junto à Secretaria de Saúde do Estado, para que o nosso município seja agraciado com esse importante meio de promover saúde. Sala de sessões, 27 de fevereiro, vereador Marcelo de Santa Isabel. Requerimento 41 de 2020 do vereador Marcelo Moreira de Oliveira, Marcelo de Santa Isabel, se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 42 da vereadora Fabiane para o governador Wilson Witzel e para o secretário estadual Edmar Santos, solicitando a viabilização de um veículo tipo van para otimizar o serviço de transporte de pacientes para o Centro de Reabilitação e Fisioterapia, no município de Valença. Tal veículo é de grande relevância para pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção, que se encaminha ao Centro Municipal de Fisioterapia, localizado em bairro afastado no centro da cidade. Além da dificuldade financeira, onde muitos pacientes acabam pagando do próprio bolso o seu transporte. Sala de sessões, 27 de fevereiro, vereadora Fabiane. Requerimento 42 de 2020, da vereadora Fabiane Vasconcelos, se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir em votação, aprovado. Vamos agora para a leitura das indicações. Indicação 63 do vereador professor Rafael, viabilizando através do departamento competente a limpeza das ruas do bairro Monte Belo. A demanda interna é necessária para que se possa dar melhor infraestrutura às pessoas que transitam pelo bairro, principalmente aos moradores que vivem habitualmente com sua qualidade de vida afetada. Sala de sessões, 27 de fevereiro, vereador professor Rafael. Indicação 64 são dos vereadores Marcelo de Santa Isabel e Celcinho do Barro, pedindo com urgência a retirada dos entulhos e lixos diversos da entrada da localidade denominada Estrada da Passagem, do distrito sede desse município. Conforme as fotos em anexo, há um grande volume de entulhos e lixos diversos na entrada da localidade, denominada Estrada da Passagem, do distrito sede do município. Procurado pelos moradores que residem no final do bairro de Fátima, vizinhos, portanto, da entrada da passagem, foi relatado que os carroceiros e demais captadores de lixo deixam esse trecho todo tipo de material descartável. Uma outra observação foi feita que o descarte de lixo nesse local não é feito pelos moradores. Tal circunstância poderá ocasionar também a proliferação de ratos, cobras e insetos, gerando iminente situação de risco, não só aos munícipes que residem na localidade, como os que pular trafego. Sala das sessões, 27 de fevereiro, Marcelo de Santa Isabel e Celcinho do Bar. O vereador Marcelo também fez a indicação 65, solicitando ao prefeito a possibilidade da construção de um muro de contenção na Rua da Broca, do distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nos períodos de fortes chuvas, o problema fica evidenciado com a caída de barrancos, além da grande quantidade de barro existente, prejudicando assim o trânsito de pedestres e comprometendo a circulação de pessoas com dificuldade de locomoção. Pedimos que estude a possibilidade de construção de um muro de contenção na Rua da Broca, do distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Sala das sessões, 27 de fevereiro, vereador Marcelo de Santa Isabel. O vereador Celcinho do Bar fez a indicação 66, pedindo a manutenção da Praça Portugal, realizada na Rua Duque de Caxias, no bairro de Fátima. A referida praça está em situação precária, precisando de manutenção das grades, na quadra, na reforma do telhado e dos demais brinquedos. Os moradores pedem ainda que a praça permaneça fechada no período da noite. Sala das sessões, 27 de fevereiro, vereador Celcinho do Bar. O vereador Celcinho do Bar também fez a indicação 67, pedindo a poda das árvores na Rua Humberto Pentanha, próximos ao número 1000 e também no final da rua. As árvores da referida rua estão precisando de poda, preocupando moradores devido ao seu tamanho. Sala das sessões, 27 de fevereiro, vereador Celcinho do Bar. Vereadora Fabiane fez a indicação 68
indicando ao subprefeito de Conservatória a colocação de um corrimão na escadaria na rua Monsenhor Pascoal Libreloto, no distrito de Conservatória. A instalação de um corrimão proporcionará maior segurança às várias pessoas que utilizam a passagem diariamente. Sala das Sessões, 27 de fevereiro, vereadora Fabiane. A indicação 69 também é da vereadora Fabiane. Ela indica a secretária de Saúde, ao coordenador de odontologia, José Otávio Conceição, a reativação do consultório odontológico móvel, o odontomóvel. Ofertar serviços odontológicos para a população de locais que apresentam maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde, atuando para garantir as ações de prevenção e recuperação odontológica feitas na localidade, alcançando o maior número de pessoas. Sala das Sessões, 27 de fevereiro, vereadora Fabiane. E a indicação número 70 é do vereador David Nogueira, que promova a inclusão do Plano Municipal de Asfaltamento e Calçamento Urbano, a rua João Pereira da Silva, no bairro São José das Palmeiras. A referida rua encontra-se sem qualquer tipo de calçamento. E conforme o compromisso firmado entre o prefeito e os moradores da rua João Pereira, ela seria calçada, mesmo que em parceria ou esforços financeiros. Passados os anos 2018 e 2019, os moradores aguardaram qualquer tipo de manifestação por parte do Executivo, que então anunciou que a referida rua estaria dentro do cronograma de obras. Assim, conforme o compromisso firmado dentro do gabinete, reitero os esforços para que os moradores da referida rua possam crer que a política se vale da palavra e de seus bons executores, ainda com o compromisso firmado com os cidadãos de bem, que são cumpridores de suas obrigações tributárias e esperam uma cidade mais justa. Sala de Sessões, 27 de fevereiro, vereador David Barbosa Nogueira. Após a leitura e o deferimento das solicitações, as solicitações, a diretoria da casa vai ser encaminhada para os órgãos competentes. Vamos agora para o uso da tribuna dos senhores vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva. Presidente, eu não vou usar a tribuna, eu vou tecer alguns comentários rápidos aqui, parabenizando ao prefeito e ao vice-prefeito, Elinho Suzano, pelo carnaval da nossa cidade, que transcorreu da melhor maneira possível, resgatando aí os carnavais, nossos carnavais de rua aí, Elinho aí com pouco recurso, né, diferente de que essas fake news aí estão rolando aí nas redes sociais aí, mentira, e fez um carnaval aí, equivalência que vai começar a resgatar esse carnaval, a gente fica feliz com isso, e também nos distritos. No mais, uma boa noite a todos aí, bom final de semana. Próximo vereador, vereador David Barbosa Nogueira, vereador Fábio Antônio Pires Jorge, eu não vou fazer uso da tribuna, eu só quero lamentar, sinceramente, a falta da Guarda Municipal no Carnaval do Distrito de Conservatória. Lamentável, o Carnaval correu 100% com essa ressalva da inexistência, posso dizer assim, da presença importantíssima, diga-se de passagem, da Guarda Municipal em qualquer evento que haja em qualquer parte do município. Aquilo ali demonstra organização, presteza aos visitantes e aos munícipes, respeito aos visitantes e aos munícipes, e é lamentável, repito, a ausência da guarda. Não tem ainda uma explicação, não vou fazer através desse questionamento, através de requerimento, vou pessoalmente saber do comando da guarda e do secretário de Cultura e Turismo o porquê da não presença da guarda. No restante é só elogio, tanto é que votei a moção de aplauso do nobre vereador professor Rafael de Oliveira Tavares. Próximo vereador a fazer uso da tribuna, vereador Marcelo de Santos Abel. Boa noite, presidente. Eu não vou fazer uso da tribuna, eu só não poderia registrar aqui, deixar de registrar e parabenizar a subprefeitura de Santa Isabel, que praticamente conduziu o carnaval lá no distrito. Foi um carnaval pacífico, tranquilo, né? Eu não tenho nenhuma informação de uma briga, não tenho informação nada que possa ter denegrido o carnaval isabelense. Parabenizo o Giovanni, o funcionário lá da prefeitura, concursado, que organizou junto com outros voluntários, né? O Paulo Vitor, a Adriana, né? A Carla,
o seu esposo Mário e outros que ajudaram lá. É até injusto falar alguns nomes e outros não, mas todos que contribuíram para o Carnaval de Santa Isabel, que foi um espetáculo. Parabenizo a todos lá pela organização, pela condução, e agradecer também ao prefeito de Santa Rita, que nos emprestou mais esse ano o palco lá de Santa Rita de Jacutinga. Só isso. Vereador Marcos da Silva Marques. Obrigado, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, quem nos acompanha. Boa noite, assistência aqui da casa nessa noite. O que me traz à tribuna hoje? Os vereadores já agradeceram a questão de bom carnaval em Valença, organização excelente, então a gente frisa isso. Realmente, a Secretaria de Turismo fez um ótimo trabalho, né? E o que me traz aqui é o seguinte: antes do carnaval, nós tivemos uma sessão aqui que falamos sobre o decreto que ia comunicar a SEDAI da retirada da empresa de Valença. Então, a gente anunciou aqui na casa, porque ficamos sabendo aqui antes da sessão que isso ia acontecer. E qual a minha preocupação? Todos, eu acho que estão sendo questionados do mesmo problema, acho que das mesmas perguntas. O que vai ser feito com a conta que está sendo emitida? O que vai ser feito com conta que já foi paga? O que vai acontecer com a nova empresa? Quem é? É uma empresa que já esteve aqui, entrou na justiça contra o município por quebra de contrato. Então, essas questões todas estão sendo levantadas. E qual a minha preocupação? Eu, assim como o prefeito, eu fui uma das pessoas que falei aqui várias vezes que a minha preocupação com quebra de contrato, isso pode implicar numa multa futura para o município, porque o direito é discutível. A gente não sabe o que vai acontecer. E eu quero deixar essas coisas claras, porque para nós também não estão claras. Como o vereador David falou aqui, na questão da aquisição do prédio da Secretaria de Educação, nas mudanças que podem ocorrer ali no prévio, ou seja, passando as licenças e as pensões para o município, né, para a fonte 00, deixando somente as aposentadorias, ou seja, mudanças, questão de alíquota, coisas que não têm sido conversadas com a gente. Então, o que eu queria colocar aqui? Eu quero ver, diante aqui da Câmara, diante da concordância de vocês, gostaria muito de convidar o prefeito para vir aqui na tribuna da Câmara, porque aqui nós temos um membro da comissão, que é o vereador David, nós temos o Hélio Suzano, e nós temos o advogado do município, doutor Márcio Petrillo. Mas eu queria convidar, se vocês concordarem, eu queria convidar o prefeito para vir aqui na casa, para poder dar uma explicação baseada em que foi a decisão dele. Eu até perguntei ao vereador David no dia que ele anunciou aqui, né? Baseado em quê? Qual a segurança jurídica que o prefeito acha que tem para poder tomar essa medida? Então, a gente gostaria que o prefeito, ele se comunicasse, ele falasse com a população. Ele esteve na rádio, acho que numa quarta-feira posterior ao anúncio aqui, mas acaba que nem todo mundo ouve, né? Eu mesmo não estava em trânsito, não ouvi. Gostaria muito, se vocês concordarem, de convidar o prefeito. Gostaria muito. Queria saber a opinião de vocês, porque eu acho muito importante a manifestação do prefeito, né? Ele vir aqui, falar com o povo, falar com as pessoas, como é que vai se dar a transição, ou seja, deve ser amanhã, já te dou, Pedro, deve ser amanhã, né? Porque ia ser, segundo a procuradora Jaqueline, eram 10 dias, né? A SEDAI ia ser comunicada, notificada judicialmente, e em 10 dias o prazo de transição para a nova empresa assumir o serviço da água. Então, eu acho assim muito prudente, muito recomendável que o prefeito, que é o chefe do executivo, venha até a casa e possa falar diretamente com a população. Vereador Pedro. Eu até concordo com Vossa Excelência, eu acho extremamente importante.
e que possa ser incluído nesse convite a comissão. É claro, Parou, entendeu? Tem que vir. Parou toda essa, que inclusive faz parte o nosso vereador David, para que possa aí sim realmente explicar tudinho naquilo que a gente precisa e que a população precisa entender. Eu acho pertinente, incluindo aí a comissão, acho que vai ser bacana. Não, eu concordo, vereador Pedro, tem que ter realmente, nós temos aqui um vereador que é membro, né, temos o vice-prefeito, temos o advogado do município, então é muito importante, né, que a comissão se posicione, mas que o prefeito, principalmente ele, esclareça essas dúvidas, entendeu? Que a população venha até a Câmara, os interessados compareçam, porque é muito importante. Nós estamos num período difícil, entendeu? Muita notícia falsa, fake news, invencionice. Então, ouvir da boca de quem assinou o decreto é muito importante. Ou seja, o responsável, o prefeito, ou seja, ele tem que, né, falar diretamente com a população. Isso eu acho muito importante em ano eleitoral, em questão de transparência, de responsabilidade com o nosso município, porque a gente quer o melhor para a população. E principalmente com uma boa comunicação. É isso que eu queria falar nessa noite. No mais, muito boa noite, até terça-feira, se Deus quiser. Por favor. E não só a comissão e o prefeito, e depois nós vamos convidar aqui a empresa que vai se estabelecer também para poder se apresentar. Isso. Assim que, né, realmente houver a transição, né, isso acontecendo, né, a próxima a ser convidada, porque aí já passou essa etapa. Muito obrigado. Paulo Celso Alves Pena, Celcinho do Bar. Boa noite, presidente, a mesa, vereadores e assistência que nos honra. Já o vereador Deide está falando sobre acabar com a lixeira do bairro da Passagem. O vereador Marcelo de Santa Isabel fez uma indicação. Eu não ia assinar não, mas eu quebrei o galho e assinei junto com ele. Obrigado. Porque eu acho o seguinte, eu acho que isso aí só vai melhorar no próximo governo. Porque a verdade todo mundo sabe. A verdade todo mundo sabe que hoje o lixo da nossa cidade, ele tem que ir para Vassouras. Maçambará, Vassoura, lá onde que é o lixão lá. Então o que acontece? Não tem lugar para jogar no nosso município. No meu bairro mesmo, eu já conversei com muitas pessoas, são contra, mas na hora dela pagar, ela paga um carroceiro, aí ela não pergunta onde o carroceiro vai jogar. Paga uma caminhonete, paga um caminhão, mas não pergunta onde vai jogar o lixo, onde vai jogar os entulhos, aquela resto de obra e tudo. Então, para melhorar aquele problema lá, os moradores também têm que ajudar. Vai jogar onde? Eu estou com entulho lá em casa. Tirar ele de lá. O carroceiro, quanto você me cobra? X. Você vai jogar onde? Vou jogar lá no lixão. Então, se você é contra, você não paga o carroceiro. Se você é contra, você não paga a caminhonete. Se você é contra, não paga o caminhão, não paga a caçamba. Porque todo mundo está vendo, tem caminhão que chega lá 10 horas da noite. Mas eu já vi também, antes daqueles acontecimentos lá, sabe o que eles fazem? Eles pegam, deixam, quando a polícia ambiental foi lá e parou aquilo lá, aí o que estava acontecendo ali no bairro ali? As pessoas estavam indo, Marcelo, as pessoas estavam pegando aquelas coisas, entendeu? Que não servem mais para eles, e estavam jogando tudo na beira da estrada. É guarda-roupa, é fogão, tudo na beira. A pessoa mora no beco, lá em cima do beco, tem um guarda-roupa velho lá, joga aquele guarda-roupa lá para baixo e não está nem aí. Entendeu? Está entendendo? Então, às vezes, é melhor a prefeitura tem que tomar mais providência de limpar aquilo lá toda semana, não deixar do jeito que está lá hoje. E menos fogo, porque os moradores reclamam muito daquele fogo, que é colocado, às vezes, pelos moradores do bairro mesmo. Então, se as pessoas ajudassem, ia melhorar. Entendeu? E eu vejo também, gente, pessoas que jogam sofá lá, colchão. Eu estava vendo um colchão lá,
não serve para você, mas às vezes, essa semana eu doei 5 colchões de casal. Não, ainda tem um lá no meu bar lá, que tá lá, pode ir lá quem quiser ver. Foram 5 colchões de casal que eu ganhei. Não serve para um, não serve para outro. Então você lá, se você tem um guarda-roupa, um fogão, o que é que seja na sua casa que você quer jogar fora, não joga não. Põe para fora do seu portão, deixa lá 1, 2 dias, que eu tenho certeza que não serve para você, vai servir para outro. Então, aí as pessoas, o que faz? Eu já peguei cadeira de roda lá naquele lixão lá, Marcelo. Cadeira de roda. E eu dei para a família que está até o dia de hoje usando a cadeira de roda. Está entendendo? Então, eu penso assim, não serve para um, serve para outro. Se você tem um guarda-roupa, sofá, geladeira, ontem mesmo eu ganhei, pode ir lá que vocês vão ver de novo. Tem uma cama, tem um colchão lá, tem uma televisão, está em cima lá da mesa de sinuca lá que eu ganhei. Eu vou pegar, vou doar, já vou doar para uma família que precisa. Então não serve para você, antes de você jogar fora, você pensa no próximo, doa para uma pessoa que queira. Porque eu tenho certeza que, eu estava vendo um colchão lá, se ele não tivesse molhado, eu ia pegar aquele colchão, que já aconteceu isso. Eu peguei o colchão, encostei lá, daqui a pouco, por incrível que pareça, era até estudante, que veio de outra cidade para cá, estou dormindo no chão aqui. Peguei, deu o colchão. Eu não falei com ele que eu peguei lá no lixão, não, mas eu peguei o colchão, eu dei para o estudante. Então, se você tem qualquer coisa que não serve para você, você pensa no próximo. Pensa no próximo, que eu tenho certeza que as coisas dessa maneira vai melhorar para muitos. Carnaval. Bom, o carnaval acabou na quarta-feira, na terça, quarta-feira, né, de cinza, de madrugada, quarta-feira. Hoje é quinta-feira, não sei como é que foi os barraqueiros, se gostou, choveu bastante, não sei como é que foi. Mas eu sei que o ambulante foi, se eu não me engano, 200 e pouco de cada um. Não sei se eles ganharam dinheiro. Até agora, mas na semana que vem eu falo. Mas falar que o carnaval foi bom, gente? Pô, quantas vans, quantos carros que estão saindo daqui para ir para Rio Preto? Eu tenho certeza que os nossos valencianos querem ficar na nossa cidade, mas a tocada do carnaval mudou muito. Eu vou dar os parabéns ao Robinho. Robinho, todo, chacrinha, todo ano ele coloca a escola dele de samba na avenida. Então eu tenho que dar os parabéns para ele. Os outros eu acho que não coloca. Não vou entrar em detalhes por que eles não colocam, não. Não sei se é por falta de uma verba maior, não sei por quê, mas o Robinho, todo ano, ele está carnavalzinho dele na avenida lá. É um carnaval bonito, igual era antigamente? Possa até que não seja, mas é um carnaval, coloca lá e a turma gosta, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que o carnaval da nossa cidade, estamos aqui, foi o 4º ano desse governo carnaval, a Câmara mesmo poderia ter ajudado ajudado o carnaval ser melhor, mas a Câmara da nossa cidade também não quis que o carnaval melhorasse, porque eu já comentei sobre isso aqui, poderia ter ajudado por fazer um carnaval melhor na nossa cidade, mas às vezes a Câmara não pensa desse jeito, às vezes prefere ajudar não sei o quê. Então eu acho o seguinte, tivemos a oportunidade para melhorar esse carnaval da nossa cidade e não melhoramos, porque acabou, é o último ano desse governo, desse mandato no caso, né? Então eu acho que poderia ter sido um carnaval melhor e perdemos chance de fazer um carnaval da nossa cidade, não deixar nossos valencianos ir para Rio Preto, para Barra do Piraí, os valencianos estão indo para Barra do Piraí e está falando que o carnaval foi ótimo, vai lá para Vassoura, fala que foi ótimo, vai para Rio Preto, fala que foi ótimo. Qualquer cidade que sai da nossa cidade, eles falam que foi ótimo. Mas seria melhor se os nossos valencianos tivessem ficado na nossa cidade e falado que o carnaval foi ótimo. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Vereador, professor Rafael. Eu não vou usar a tribuna, não, mas eu não poderia deixar de agradecer ao vereador Celcinho, que isso mostra o espírito democrático. Mesmo ele não concordando, aprovou a nossa moção. Obrigado, tá, vereador? Isso mostra o quanto, por mais que possamos pensar de forma divergente, mas sempre um respeitando
a forma de pensar no outro. Quero falar para você, meu eleitor, meu amigo que está me ouvindo aqui, que Deus nos proteja muito, que vai ser um ano de muita tormenta. Esses 60 primeiros dias do ano a gente tem visto quantas coisas ruins, até ameaçado de morte eu já fui, e eu digo que me acuar pode ser, mas me acovardar eu não vou nunca. E quero agradecer a todos os vereadores. Eu tenho certeza absoluta que em breve teremos notícias muito boas, mas eu discordo um pouquinho, Celcinho. Muita gente de Barra do Piraí veio para a Conservatória, veio para Valença, mas isso faz parte. Mas eu, com a minha família, dos blocos que eu fiz, esse foi um dos melhores que eu vi. Mas tem muito que tem que melhorar, mas obrigado, boa noite a todos. Vamos agora para a ordem do dia, a presença dos senhores vereadores. Doutor Saulo, David Nogueira, Fabiano Vasconcelos. Presente. Fábio Antônio Pires Jorge, Marcelo Moreira, Marco da Silva Marques, Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena, Pedro Paulo presente, professor Rafael, Presente. Saulo de Tarso, Presente. isso justificado. Primeira discussão do projeto de lei ordinário número 011/2020. Vereadora Fabiana Vasconcelos atribui o nome da Academia de Ginástica ao Ar Livre, localizada no distrito de Santa Isabel de Rio Preto. Segunda discussão e votação no dia 3 de 3 de 2020. Não tendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.